presidente Lula já fez 12 viagens internacionais nos primeiros 6 meses de governo e, com isso, completou 31 dias fora do Brasil. Olha que sensacional! Após retornar da França no último sábado, o presidente Lula pretende visitar o Brasil. O petista ainda deve ter mais 5 destinos no exterior, incluindo a COP28 nos Emirados Árabes, em dezembro. E foram muitos milhões de reais gastos na coroação do rei Charles III, por exemplo. O translado custou cerca de 3 milhões de reais. Já para a China e Emirados Árabes foram 6,6 milhões de reais. Olha, já estamos falando aí em 9,9 milhões de reais. Além disso, segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, o governo gastou ao menos 7,3 milhões de reais só com hospedagem nas viagens deste primeiro semestre. Os gastos se referem ao valor de toda a comitiva petista em 9 países. Bissoli, você que é o homem que mais viaja desta mesa, você acha isso normal para um chefe de Estado que também é chefe de governo? Porque vale lembrar, no parlamentarismo presidencialista, tem um presidente que é o chefe de Estado e outro que é o chefe de governo. Aí o chefe de Estado fica fazendo esse lelelê, vai para lá, vai para cá, e vai e volta, mas o chefe de governo ele tem que estar atento 24 horas por dia no país. E o nosso presidencialismo, que é puro, pelo menos na teoria, ele deveria também ser o chefe de governo, mas ele só se mostra chefe de Estado. Agora, Estado de quê? Estado de decadência? Bissoli. Tudo bem, Fernando. Primeiramente, boa tarde a você. Boa tarde ao seu novo cabelo aí que o Jassa trouxe, esse novo visual. Jassa é sensacional. E aos colegas aqui de bancada hoje, a nossa audiência que nos acompanha e não vai nos deixar nem mesmo no intervalo. Você muito bem colocou aqui, né? O Brasil tem essa figura do chefe de Estado e chefe de governo se confundirem numa única pessoa, que é o presidente da República. Então não dá para achar que você tem um personagem que quer ser a cara do país fora dele e levar as suas políticas internacionais, a sua visão de mundo, sem antes deixar a casa em dia. E eu não falo nem das pautas que o governo vem sendo derrotadas, daquelas pautas mais caras ao próprio petismo, matérias de esquerda, essas questões de marco, demarcação de terra indígenas e tantas outras, desmonte do meio ambiente. Todas essas pautas que para a esquerda sempre foram importantes foram perdidas pela ausência do Lula e falta de articulação. Mas mais do que isso, nós estamos num país em que o presidente da República vai viajar para fora, questiona a taxa de juros, mas não fica aqui dentro para fazer uma conduta sequer de austeridade fiscal e permitir a diminuição da taxa de juros. Você tem um presidente da República que não consegue articular no Congresso sequer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, ou uma alternativa à quebra de teto de gastos que foi feita no final do ano passado para manter alguns auxílios. Então não dá para conceber, para além mesmo dos gastos aqui colocados, que isso por si só já seria um absurdo, o tamanho das comitivas, o valor dos gastos envolvidos, de um presidente que não consegue fazer a lição de casa, deixando as coisas organizadas aqui dentro do ponto de vista administrativo, não conseguiu entregar picanha cerveja, não conseguiu entregar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, não conseguiu entregar sequer o Desenrola, que foi um programa anunciado recentemente para tirar pessoas aí do SPC, enfim, nem entregou isso direito. Então, em vez de fazer a sua base no Congresso, dialogar com os personagens internos para que o governo comece a andar, para que a economia melhore, sai mundo afora buscando suas pautas ideológicas. Ora com Maduro, ora com Ortega, ora pedindo acordo do FMI a favor do seu colega Fernandes. Então, essa tem sido a conduta do presidente. Viajar não para conseguir benefícios para o Brasil. Tem sido viajar para conseguir nomear a Dilma no Banco dos BRICS, tem sido viajar para conseguir fazer saia justa com o Zelensky lá na Ucrânia. Ou seja, não trouxe nada de positivo com suas viagens internacionais, pelo contrário, só declarações polêmicas e saias justas que têm feito com que o Brasil não se resolva nas suas questões internas e não traga nenhum tipo de dividendo externo. Mas ele tem levado o broto para todo lugar, né, Desse? O broto tá fazendo a Julia Roberts, comer, amar e rezar, com todo perdão a Julia Roberts, mas ele nem informado né? Nem informado ele está. Porque o Lula, ele disse que ele não está inteiramente informado sobre o grupo Wagner. Acho que ele pensou que era uma coisa de pagode, alguma assim, né? O que iniciou a rebelião na Rússia contra o Vladimir Putin e
que recuou após fazer um acordo. Vou abrir aspas aqui que o Lula disse. Pretendo não falar de uma coisa tão sensível sem ter as informações necessárias. Fecho aspas. Então, assim, ele está viajando por viajar, não é? E explica para a nossa audiência também o que é o Grupo Wagner. Tá. Não é da Daniela. Daniela. Do Vaguinho. Não acompanho as associações. Pois é, né? Uma pauta do momento que o Grupo Wagner é uma parte do exército militar russo que é composto por mercenários e eles acabaram se rebelando contra o exército russo, né? É uma parte do exército russo. É o Congresso Brasileiro? É. Ah. É mais ou menos isso. Eles fizeram uma rebelião, isso acabou assustando o Putin, né? Ele ficou com muito medo de perder o controle da guerra, mas isso já foi controlado no mesmo dia. Mas deixou uma mensagem muito forte para o Putin de que ele não tem o controle, como ele pensa muitas vezes, dessa guerra, né? Mas aí mesmo que o presidente Lula não tenha informações sobre isso, ele tem um corpo administrativo que o acompanha, inclusive nessas viagens que fazem com que viagens de 5 dias custem 3 milhões, que ele poderia consultar esse corpo, inclusive de diplomatas e de várias pessoas técnicas que o acompanham, justamente para ele até parar de falar tanta bobagem como ele tem dito, né? E aí tu tocou num ponto aqui, Pavinato, que eu queria relembrar. Tu falou que muitas dessas viagens o Lula às vezes parece que está só levando a companheira. Tem um artigo maravilhoso do Gaspari, do Hélio Gaspari, de 2005, em que ele fala muito da questão, pensem nisso, né? Em 2005 já se falava na imprensa da questão do deslumbramento do Lula com o poder. Não é uma questão de ostentação, porque ele não ostenta, até porque o discurso dele vai ao contrário disso, né? Então, se ele começar a ostentar tudo que ele faz, o que ele consome, quem não lembra lá em 2005 do próprio Aero Lula, né? Eu lembro que teve uma jornalista na época que até questionou que o investimento no Aero Lula, ele foi maior do que no programa Primeiro Emprego. E ela questionou o presidente Lula na época em relação a isso. Mas existe um deslumbramento com poder e com luxo que fez parte do governo Lula 1, fez parte do 2 e faz parte do 3. E o Hélio Gaspari fala até nessa coluna, é muito interessante, se tu digitar ali, tu acha ela, que o Lula saiu de um debate onde ele se emocionou, isso o Hélio Gaspari contando, né? Onde ele se emocionou pela pobreza no país, a gente tem que tirar os pobres da miséria. E ele saiu de lá e foi num dos restaurantes mais caros de São Paulo tomar um vinho que, na época, a garrafa era R$ 1.500, na época, né? Então, esse é um modo de governar que a gente tem visto na esquerda, né? Tem uma frase, acho que é do Joãozinho 30, né? Quem gosta de luxo é o pobre. É o pobre, né? Grande Joãozinho 30. Você falou do Putin. Você sabe que a filha do Putin não vem para o Brasil. Porque ela está com medo dos jornais se referirem a ela como filha do Putin. Então, é um problema diplomático. Eu não pude resistir. Essa foi mais ou menos. Pude resistir. Daniel José, e aí? Nós estamos viajando aqui sobre o Lula ou é ele que está abusando? Acho que está muito claro, Pavinato. Aliás, boa tarde a todos. Não, porque os lulistas acham normal. Se a gente critica, a gente é fascista. Não está muito claro assim. Eu acho que assim, mais óbvio de que quem está viajando é o Lula, em todos os possíveis sentidos, é impossível. Todos os últimos governos, né, razoáveis que a gente teve no Brasil, a gente nunca viu um presidente que viajasse tanto nos primeiros meses de governo como o Lula. E não é a primeira vez. Lula 2, por exemplo, nos primeiros 6 meses de mandato, foram 13 viagens. Lula 1 foram 10 viagens. Ou seja, ele tem uma média muito superior a governos anteriores. Por exemplo, o FHC teve 4 viagens nos primeiros 6 meses de governo, Bolsonaro teve 7 viagens. É o modus operandi, né? Muita gente com quem eu converso fala, poxa, Daniel, mas o governo Lula está tão pior do que eu imaginava, está tão pior do que como foi lá no passado. Tá igual. A realidade é que o mundo mudou e o Lula parou no tempo. A maneira como ele se comunica, a maneira como ele lida com o Congresso Nacional, tudo isso não mudou. Mudou a força do Congresso Nacional de implementar suas agendas e colocar em xeque a força do Poder Executivo. Mudou a maneira como a gente se comunica no mundo através de mídias sociais e não através do intermediário de uma imprensa que no passado só tinha veículos que dependiam de receita do governo e, portanto, só passavam pano para o governo. E a gente tem que avaliar de uma maneira fria tudo aquilo que o governo Lula tem feito nesses primeiros meses.
E se ele tem alocado tanto tempo e atenção e enxerga como tão prioritário políticas externas, quais são os benefícios que essas viagens têm feito para o brasileiro? Quais são os resultados comerciais para o Brasil que essas viagens estão proporcionando? E a gente vê que, na realidade, muitas dessas viagens têm um cunho muito mais personalista do que como um chefe de Estado que busca melhorar as condições do seu país através do aumento de parcerias comerciais, através de uma aproximação diplomática de parceiros que possam se tornar parceiros comerciais-chave e por aí vai. A gente tem um presidente que entra no assunto do principal conflito, principal guerra que existe hoje no mundo entre Rússia e Ucrânia, completamente enviesado, obviamente passando pano e defendendo Putin, que é completa discordância com todo o mundo ocidental. Né? Nessa última viagem a Paris, diversos veículos da imprensa levantaram que o Lula é um falso amigo do Ocidente, porque tem alianças políticas com algumas das forças mais nefastas que podem existir internacionais, como é o caso do Putin, como é o caso de diversos ditadores que estão por aí sendo abraçados e recebidos com um tapete vermelho. O jornal francês, ele descobriu com o padre Washington, porque quando o Lula foi fazer sua visita no Oriente, eles descobriram que ele veio do Oriente para mexer com a gente e veio quebrar gostoso aqui no Ocidente. E para terminar, Pavi, só nessa última viagem a Paris foram R$720 mil em 2 diárias. É completamente aceitável que um chefe de Estado fique em uma acomodação segura. Para isso tem as residências dos embaixadores, tem uma série de despesas que já acontecem no governo brasileiro justamente para que os representantes públicos de alto nível do Brasil sejam bem protegidos e tenham um certo nível ali de conforto com o nosso dinheiro para exercer os seus trabalhos que supostamente deveriam trazer resultado para o nosso país. E, no final de contas, isso mostra, mais uma vez, um ponto que eu tenho aqui enfatizado repetidas vezes, que o Lula não está com energia, não quer governar, não tem uma visão de Brasil, uma agenda de políticas públicas clara para implementar. Ele não se preocupa com a situação fiscal do país, que é o grande tema hoje e há muito tempo que o Brasil deveria avançar. Ele não se preocupa